O Giancarlo, ele é um controller de projetos, ele é líder de planejamento e também PMO. Ele possui experiência no setor ferroviário, na mineração e obras civis em geral, e tem diferentes atuações em diversos ambientes de projetos. Ele liderou também grandes times de projetos na América do Sul e também na Europa, que é onde ele vive hoje. Giancarlo é membro ativo da ACE Internacional, inclusive é um grande parceiro da ACE Brasil. Ele é fundador da ACE Seção Peru, em 2013 ele fundou. E ele foi diretor da região 10, que é a região que engloba todas as seções da América Latina, entre 2017 e 2019. Formado em engenharia civil, com MBA na Vlerick Business School, da Bélgica. E aí tem uma sopinha de letras aqui, mas ele é CCP, ele é EVP, PMP e também é especialista certificado em Primavera P6, tá? Atualmente o Giancarlo está trabalhando como gerente de planejamento da Ban-Nuttall em um projeto ferroviário multimilionário, bem grande realmente, no Reino Unido, que conecta Manchester até Leeds. Então, hoje ele vai trazer para a gente um pouquinho, uma palestra aí sobre planejamento, aplicação das práticas recomendadas que ele tanto defende, assim como nós, e um pouquinho da sua experiência aí de cases, o que ele tem vivenciado. É isso aí, Giancarlo. Muito obrigado e boa palestra aí. Beleza. Obrigado. Obrigado pela invitação. Eu vou falar um pouquinho portunhol. Eu espero que vocês me entendam, tá? Bom, eu fico muito feliz de participar hoje desse evento tão importante no Brasil. Eu quero muito o Brasil. Eu morei lá como um ano quando eu estava fazendo faculdade, então fica para mim ótimo sempre ter esse contato ali com os amigos do Brasil. E o AACE Brasil, que é uma das seções mais grandes do Latinoamérica, e para a gente, pessoal no Peru e na toda a Latinoamérica, fica um exemplo sempre a seguir, tá? Beleza. Então, eu vou compartilhar hoje uma pequena palestra, e desde que eu vou compartilhar a tela agora. Tá bom. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho das lições aprendidas que a gente teve aqui na UK. Eu estou morando aqui na UK por 2 anos já, e a gente está trabalhando no setor ferroviário. Então, eu quero compartilhar um pouquinho das lições, também sucessos e também os fracassos que a gente já teve aqui na UK, ok? Então, deixa aqui que eu vou apresentar aqui, modo apresentação. Rapidinho. E o tema para apresentar hoje é planeamento colaborativo com análise de dados. O que pretendo transmitir nessa mensagem é como a gente pode tomar proveito dos dados que a gente trabalha no dia a dia, e como esses dados têm uma riqueza muito importante que a gente pode fazer leverage, apalancar os dados para melhorar o planeamento, melhorar a comunicação, que muitas vezes é bem difícil. E eu falo desde minha perspectiva, que eu sou planejador, né? E eu manejo muito bem Primavera P6, Project, Gantt charts em Excel, tudo isso, manejo muito bem. Mas fica muito difícil para mim quando eu trato de comunicar essa mensagem que eu tenho nos Gantts, nos cronogramas. O pessoal, meu time, meu pessoal, que não faz, que não tem acesso no P6, no Project, no dia a dia. Eles não conhecem, não sabem, e fica difícil a comunicação. Então, isso é muito importante para mim. Como a gente pode fazer um planejamento colaborativo, utilizando os dados que vocês têm no dia a dia. A minha apresentação, já falou, Luiz, eu agradeço muito a introdução, mas algo que não sabem de mim, eu morei no Brasil, estudei 1 ano de faculdade lá em São Paulo, aprendi um pouquinho português, ainda lembro, faz muito tempo atrás, no 2008, ainda tenho um pouquinho da língua.
Mas eu também estudei na Bélgica um MBA pelo um ano, aprendi um pouquinho francês também, e agora me está tocando trabalhar aqui na Inglaterra, e eu espero que meu inglês esteja mais fluido já depois dos anos. Acho que sim, mas não sempre dá. Então, o conteúdo que a gente vai tocar é como a introdução à riqueza dos dados. Vai desculpar, mas a apresentação eu escrevi no espanhol, que é mais fácil para mim, mas eu vou tratar de falar em português. Riqueza de dados, e quando eu falo riqueza de dados, estou falando dados estruturados e dados não estruturados. Eu quero fazer essa diferença para que vocês fiquem esse marco e fiquem a cabeça muito, muito bom em que é o que a gente está trabalhando agora. Então, depois, eu quero transmitir por que a gente precisa de sacar proveito, tomar proveito dos dados. Qual é o benefício que a gente vai ter? Entendeu? Depois, vamos falar que a gente precisa, que necessitamos, ferramentas, tools, software, arquitetura, tudo isso vamos a tratar de estruturar. E, finalmente, eu vou compartilhar algumas lições aprendidas do meu projeto aqui na UK, como podemos fazer isso, tá bom? Então, começamos rapidinho com as fontes de dados, que é a introdução da riqueza dos dados. E eu quero começar, porque é um congresso de AACE, eu quero começar pelo Total Cost Management Framework, esse marco, el framework, marco de processos de gestão que a AACE propõe, tá bom? E nesse mapa de processos que a gente, se vocês já viram, eu li um dos livros principais do ACL, TCM, já viram esse aqui, a gente tem diferentes processos que todo profissional do Project Controls precisa conhecer, precisa praticar, tá? Então, nesse mapa, a gente sempre vai pensar pelo informação histórica, a data histórica que a gente tem, e a gente vai entendendo pela data histórica e os requerimentos do projeto que está desenvolvendo, tá bom? Então, a gente começa a fazer o asset planning, que significa o planejamento dos ativos estratégicos da organização, que pode ser o projeto mesmo, pode ser os ativos da empresa, que é maquinária, pessoal, recursos, tá? E a gente vai definindo se um novo projeto é uma decisão de investimento, se dá a pena, produz valor fazer um investimento. Uma vez que a gente decide isso e dá luz verde para fazer o projeto, then começa a etapa da implementação do projeto, tá? E isso aqui é que a gente chama Strategic Asset Implementation. Este é o projeto que a gente já decidiu, depois da Decision Making Process, fazer o desenvolvimento. E aqui, quando a gente começa a utilizar a data histórica, Asset Historical Database Management, que significa que se a empresa já fez muitos projetos desse tipo e está especializando, a empresa tem que ficar muito atenta, tá? Muito atenta de como coletar os dados para fazer melhores predições a futuro, para melhorar seus estimados, melhorar seu planejamento em tempo, seus custos, tudo o que precisa para ter êxito, sucesso no projeto. E aí, quando começa o Project Control Processes, isso aqui que vocês veem aqui, é o Project Controls, e aqui começa tudo que a gente conhece a fazer planejamento, controle, seguimento do projeto em si mesmo, tá? Então, começamos por aqui, porque é muito importante sobre fazer um highlight da importância que tem os dados cada quando nós começamos a implementar um projeto. Muito importante ter uma boa ponto de partida, uma fundação, para ter certeza dos estimados que a gente faz no seu projeto. Então, quando eu estava preparando essa apresentação, eu achei esse enunciado, esse statement,
muito legal. Era Janine Bigone, SAP Analytics Product Manager. SAP, vocês conhecem, um sistema ERP, Enterprise Resource Planning, muito grande, muito custoso também. E Jan Bigone estava dizendo, muitos negócios nos dizem que um dos mais grandes problemas com seus dados é que eles não têm uma single fonte de informação, uma single fonte de dados. E as organizações tendem a usar Excel, spreadsheets, hojas de cálculo, como uma interface todos os dias. Tá? Então, ela estava propondo, por que não ter o melhor dos dois mundos? O mundo do Excel e o mundo do SAP. Tá legal? Obviamente, ele estava enfocando esse enunciado para o uso do SAP. Tá? Mas, para mim, o que eu entendi com isso aqui é uma verdade muito certa. Todo mundo, no dia de hoje, usa Excel para fazer seus cálculos, para manter os reportes. Eu já vi isso, eu já vivi isso a toda minha vida e fica muito chato. Eu vou ser sincero com você, fica muito chato manter tudo com folhas Excel, tá? A partir disso que SAP decidiu que eles precisam de uma integração com Office 365, que o Excel mesmo está lá. Mas, na minha cabeça, eu estava pensando, mas não todas as empresas têm os recursos para procurar o SAP e ter uma enterprise toda empresa. Como a gente pode ter o melhor benefício dos dados se somente usamos Excel? E é por isso que eu tratei de entender que estava detrás da riqueza dos dados. E isso aqui é o que eu trato de apresentar nessa lâmina aqui, que a gente tem que entender que temos dois tipos de databases na atualidade. Tá? A traditional database, que é o que a gente normalmente chama SQL database, que é Structured Query Language, é uma linguagem estruturado de consulta. Isso que significa, tá? E as grandes marcas da branches, como Oracle, SQL Server, Microsoft, IBM, e todas essas empresas que a gente já ouviu, já escutou antes, trabalham com SQL. Esse é o mais normal que a gente sempre viu, sempre trabalhou. E agora, na atualidade, fica já quantos anos atrás, mas na atualidade, o mundo está mudando a enfocar-se a databases não tradicionais. E não traditional databases, o que a gente também fala, NoSQL, são outro grupo da databases, como Hadoop, Cassandra, Redis, Couchbase, que vocês estão olhando ali. E por que apareceu este outro grupo do database? E porque os dados começaram a crescer muito. E vocês já escutaram seguramente a Big Data, a grande informação, os grandes dados, tá? E estes aqui, das bases de dados tradicionais, não ficavam suficientemente boas para armazenar essa quantidade de dados. É por isso que aparecem databases NoSQL. Exemplos de por que usamos uma ou outra está nessa lâmina aqui. Quando a gente está trabalhando com dados estruturados, pequeninos, tá? Pequenos dados, a gente fica tranquilo trabalhando com traditional databases. E que tipo de informação coleta, então? Coleta informação transaccional, principalmente. Como que? Como invoices, facturação, orders, que a gente faça uma nova facturação, uma nova ordem no sistema ERP, ou pode ser uma hoja de cálculo, tá? E são eventos transacionais. Cada que um evento novo aparece, a gente registra o evento. Pode ser, por exemplo, se vocês trabalham com P6, Primavera P6 ou Project, e vocês sabem, ok, tenho uma nova atividade, estou listando minhas atividades, tenho que adicionar uma atividade. Esse é um evento transacional, um evento que a gente, de maneira discreta, vai aumentar uma atividade
em uma caixinha do P6 e esse dado vai se estourar numa database, tá? E isso é uma database SQL, porque é uma database que tem preparado diferentes tabelas e cada tabela vai armazenar uns dados que a gente bota na interface, que é o software, tá? Mas isso fica muito bom para traditional data. Mas quando a gente começa a estourar, a coletar diferentes tipos de dados, como quando vocês usam as redes sociais, usaram LinkedIn para compartilhar o evento de hoje, ou usaram Facebook para dar me gusta, tá? O que está estourando, está armazenando também esse conteúdo, está armazenando o click streams. Todos os cliques se armazenam também em uma base de dados, mas a base de dados tradicional não fica muito ruim para armazenar esse novo tipo de conteúdo. Quando vocês armazenam áudios, passam um áudio pelo WhatsApp, vocês também vai estar estourando esses dados, se estão estourando, mas em uma base de dados totalmente diferente. Isso que a gente fala de Big Data. Dados que se vão armazenando segundo a segundo em cada momento que a gente vai usando as redes sociais. Mas redes sociais é um tópico muito distante no accionar, que é projeto de construção, engenharia. Mas, em algum momento, eu acho que aqui na Europa, e eu acho que também no Brasil e algumas partes da América do Sul, a gente já está usando sensores nos seus equipos, maquinária, e a gente quer controlar os volquetes, os caminhões que vão levando movimento de terras, quer saber em cada momento onde estão eles, qual o consumo de combustíveis que eles estão fazendo, para monitorear, para controlar que não se está gastando muito e coisas desse tipo, quando necessitam o seguinte mantenimento, reparação. Então, sensores é uma das coisas que mais e mais a gente está usando, e a informação que eles coletam tem que ser coletada em base de dados não tradicionais, tá? Então, isso que aqui a gente chama NoSQL Databases. Todas essas marcas que a gente já falou, é quando a gente tem que mudar de SQL a umas bases de dados que armazenam grandes volumes de informação, tá? Então, essa é a diferença. E eu só falo esta introdução para que vocês compreendam um pouquinho acerca de como são os dados estruturados e os dados não estruturados, tá? Em algum momento, a gente vai estar falando muito de dados não estruturados, como a gente utiliza eles para fazer machine learning, inteligência artificial, porque esses são um input a esse tipo de processos de aprendizagem da máquina, tá? Mas agora, essa apresentação é só para enfocar-se neste grupinho daqui. Os dados tradicionais que a gente vai coletando pelas diferentes software tools que a gente usa dia a dia, tá? Mas a gente usa eles, mas não está aproveitando, não está sacando o melhor que a gente pode deles, tá? Então, passamos aqui a parte da visualização dos dados. E isso é importante porque quando este fenômeno da business intelligence começou, isso estava muito restringido às grandes empresas, que eles já tinham implementado o ERP, sistemas ERP como SAP, como Oracle. E Oracle e SAP, eles tinham seus próprios business intelligence software incluído, aderido em ERP, entendeu? Então, as outras empresas que não podiam pagar estes grandes serviços, eles só manejavam seus dados com Excel, porque era a única coisa que a gente tinha nesse momento. Mas agora estão aparecendo novos jogadores nesse campo, que são open source, quer dizer que são gratuitos para entrar e descarregar o software e usá-los, como, por exemplo, Qlik, Tableau e Power BI, que são os novos jogadores no campo da data visualization. A gente pode sacar reportes de controle,
automatizados usando esse software que são totalmente gratuitos, de graça, tá? Então, é uma boa oportunidade para começar essa nova etapa de como a gente saca inteligência dos dados. Então, se antes a gente falou do ativos de processos da organização, agora a gente está apresentando o mapa de processos do projeto em si, tal qual como o TCM fala para nós, tá? E quando a gente começa a implementar um projeto, a gente, de novo, vai fazer highlight em a necessidade de ter uma database management de os dados históricos, tá? Porque é aqui o ponto de partida para a gente entender o alcance do projeto, os requerimentos, e com isso começar a estruturar o planejamento, tá? Fazer o budgeting, das estimações, desenvolver do schedule planning e todos os processos que vocês já conhecem, para finalmente começar a controlar, passar o plano do Project Control Implementation, onde a gente fixa a linha base do seu projeto e vai controlando, tá? Vai controlando e vai fazendo forecasting. E o forecasting, as predições, é muito importante de ter uma base fáctica, uma base de dados que sustentam por que está uno fazendo as predições, tá? Então, esses são os processos de controle de projetos já quando você está implementando o projeto. Então, agora a gente tem que entender por que a gente precisa obter a inteligência dos dados nos seus projetos. Quais são as vantagens de utilizar Business Intelligence durante o planejamento do projeto? Definitivamente, uma das grandes vantagens é a automatização do trabalho repetitivo, e com isso a gente incrementa a eficiência a nossa reportabilidade em ao menos 90%. E esse número aqui não é uma coisa que Giancarlo se inventou, falou sozinho, dados validados pelos diferentes estudos que software como Tableau, como Power BI, como Qlik estão fazendo com seus diferentes clientes. Neste caso, o Tableau fez esse estudo aqui, onde Lenovo, a empresa de computadores, reportou um incremento de eficiência de 95% ao largo de 28 países. PepsiCo, a empresa da soda, reportou redução de 90% de tempo em la produção dos reportes. Então, a gente está diminuindo dramaticamente o tempo que destina para produzir reportes, e a gente está usando esse tempo, investindo esse tempo em analisar o reporte, e isso é que é muito importante. A gente tem que trocar, tem que mudar a esse novo cenário. Então, essa é a common situation, a situação mais comum que eu já vi e eu já sofri. Eu entendo que alguns de vocês também han sofrido isso aqui, onde a gente recebe um montão de informação, um montão de dados desorganizados, diferentes formatos, diferentes tabelas, Excel por aqui, por lá, pelo e-mail, tá? E o planner, o project control, o pessoal da oficina técnica, eles têm que gastar muitas horas no escritório tratando de dar sentido à informação, os dados que vêm de uma maneira cruda, de uma maneira raw, tá? E eles faz uso de Excel, faz uso de tabelas dinâmicas, de Visual Basic, tratar de incorporar algumas macros para tratar de automatizar de algum jeito a sua reportabilidade. Para quê? Para finalmente produzir um reporte final que somente vai usar uma só vez, porque eles sabem que para o próximo período, o próximo mês, eles vão ter que começar tudo de novo. E isso que é muito ruim. É muito ruim porque gastamos muito tempo em hojas de Excel tratando de trazer tudo isto e dar sentido aos dados que a gente recebe em diferentes formatos. Então, o que a gente está precisando agora é mudar a esse novo cenário
onde a gente recebe também múltiplas fontes de informação dos dados e a gente pode automatizar esse processo utilizando ferramentas Business Intelligence. Eu estou escolhendo um exemplo com Power BI, porque é a ferramenta que mais uso, mas da mesma estrutura, o mesmo exemplo aplica para qualquer outra ferramenta. A gente pode utilizar uma componente dentro de Power BI que se chama Power Query, para quê? Para dar forma aos dados, porque se os dados vêm não estruturados, em diferentes formatos, a gente tem que fazer uma uniformidade dos dados para poder utilizar e sacar o melhor da inteligência que a gente pode dos dados. Faz uso de Power Query e depois faz uso de Power Pivot para modelar. E por que decimos modelar? Porque a gente tem que fazer, se a gente recebe os dados do área do equipe faz seu reporte, depois tem o área do armazém, o área do produção, o área de diferentes áreas no projeto, a gente tem que modelar essa data, porque tem que encontrar os pontos de conexão, como a data se integra para fazer uma só fonte de verdade. E, finalmente, toda vez que este processo está feito, a gente pode visualizar os dados com reportes dinâmicos, que vocês já viram seguramente, mas o importante é que a gente só faz uma só vez este processo e depois é só apertar um botão para refrescar com a nova data que está chegando do seguinte período. Então, isso aqui é o que, para nós, aqui na UK, foi um sucesso incrível que a gente começou implementando nesse projeto aqui, que conecta Manchester no Leeds, duas cidades no norte do Inglaterra, mas agora está desplegando para toda a Inglaterra, seguindo o mesmo jeito. Então, por que a gente precisa isto? É porque a gente quer evitar fazer estes passos intermédios. A gente não quer estar sacando reporte da seu P6, do seu Project, do seu SAP, do seu Oracle. Não quer sacar esse reporte em Excel para fazer passos intermédios de transformação. Não. A gente quer obter esses dados diretamente da fonte de origem dos dados para diretamente conectar a seu reporte e refrescar quando você precisar, tá? Isso que a gente quer lograr, a gente tentou lograr aqui na UK. Então, que a gente precisa para fazer este tipo de arquitetura de reportabilidade? É fácil implementar essas ferramentas aqui porque são open source, porque são gratuitas e não fica muito problema para o começo da implementação em qualquer projeto no mundo. Então, você não precisa ir ao boss, ao jefe, e pedir, eu necessito de investimento para começar a trazer Business Intelligence ao projeto. Não, você só precisa descarregar isso da website da Microsoft, ou da website da Qlik, ou da Tableau, e você pode começar direitinho. Isso é muito importante. E você vai começar esse viagem e vai começar a entender que você vai começar a utilizar Power Query para dar forma aos dados, Power Pivot para modelar as diferentes tabelas, as diferentes fontes de informação e, finalmente, vai usar Power BI, mas poderia ser qualquer outro, para visualizar os dados e tomar decisões em base a o desenvolvimento, performance do projeto. Então, é aqui que a gente define 5 tipos de níveis de conectividade com Power BI, porque é o exemplo que estou utilizando, onde o nível mais baixo é o nível que eu chamo da solo journey. The solo journey porque aqui a gente está falando de Giancarlo com seu laptop, tá? Power BI instalado aí no laptop e um Excel file, uma spreadsheet, uma hoja de cálculo no seu computador. Eu solo contra o mundo com meu Power BI, tá? Esse é um primeiro passo que está muito bom. É um primeiro step que está muito bom. A gente pode começar aqui e é totalmente no seu laptop, nada mais que isso. Mas uma vez que a gente começa a adiantar, a entender mais acerca de Business Intelligence, a gente pode começar a
botar essas fontes de dados. Pode ser uma hoja de Excel, pode ser um Primavera P6, um Project, um SAP. Pode colocar esses dados numa, digamos, uma serviço cloud, um serviço nuvem, tá? Onde a gente conecta o Power BI ao serviço nuvem e o serviço nuvem está compartido com todo o time. Então, o time, seu time pode entrar, pode fazer as modificações na nuvem, fica sem problema, não precisa enviar o arquivo ao seu computador, não. Trabalha todo na nuvem e o reporte automaticamente se atualiza, se refresca dos dados que estão na nuvem, tá? Esse é o nível 3 que eu chamo, que chamo o Collaborative Journey. A gente faz colaboração a nível da nuvem. E, finalmente, quando está muito mais avançado, a gente pode fazer uma conexão diretamente à base de dados, que pode ser a SQL Connection. A gente já falou de diferentes SQL Databases, non-SQL Databases. Aqui está falando só de SQL Databases. Então, eu me posso conectar diretamente ao P6, diretamente ao Project e qualquer outra ferramenta que utilize SQL como base de dados. E aí, automaticamente, vai ter o reporte imediatamente atualizado. Tá? E é muito fácil, eu falei, o licenciamento do Power BI é totalmente gratuito. A gente pode descarregar o Power BI no seu computador totalmente de graça. E tem sim, alguns outros planos pagos, que são o Planes Pro, o Planes Premium. Tem ali o website do Microsoft, se você quer conseguir mais informação. Mas, que capaz, alguns de vocês falam para mim, Giancarlo, qual a diferença entre ter meu Power BI grátis, de graça, e tratar de procurar um plano pago? É somente a comunicação, porque quando você tem o Power BI no seu computador, de graça, é completo, uma licença completa, mas se você quer compartilhar esse dashboard, tem duas opções. Uma é você já só leva a laptop à sala de reunião e projeta o dashboard lá, essa é uma, ou envia o arquivo Power BI a outra pessoa para que ele possa acceder ao dashboard, tá? Mas não tem muitas opções para compartilhar de maneira segura, porque também tem uma opção mais com Power BI de graça, que você pode publicar o dashboard que você prepara no seu computador, pode publicar isso na nuvem, um serviço nuvem da Power BI, e pode gerar um link, um website gratuito para compartilhar com qualquer. O único problema com isso é que esse link, esse website que você genera com o Power BI de graça, não tem segurança, não. Então, você pode compartilhar esse link e se tem informação confidencial da sua empresa, qualquer pessoa pode ter acesso. Se alguém publica isso no Facebook, no LinkedIn, qualquer pessoa vai ter acesso a esse website. Então, é muito perigoso, sim. É por isso que existe a opção pago. Então, a opção pago, Pro, Premium, o principal que dá para você é que você pode publicar na nuvem e pode gerar um link encriptado que só o pessoal que tem acesso, que você dá acesso para esse pessoal, pode aceder. Então, essa é um pouquinho a diferença de ter um plano pago em Power BI. Mas mais disso, não tem mais. Então, é completamente uma licença totalmente funcional que você pode utilizar de graça com Power BI. Então, isso é o que eu queria fazer como antecedente, como introdução à riqueza dos dados. E agora eu quero explicar um pouquinho como a gente aplicou isso no seu projeto aqui na UK. Algumas das lições aprendidas a TRU. TRU é um projeto que se chama Projeto Transpennine Route Upgrade, TRU. E a verdade é que é um upgrade porque aqui na Inglaterra tudo já está construído, já tem tudo. Eu não sei como a gente sigue conseguindo trabalho na construção, porque tudo já tem feito. Mas o que eles investem muito é em melhorar as coisas. Então,
a gente já tem uma ferrovia que vai de Manchester a Leeds, está tudo bem feito, mas agora a gente está fazendo mais estações, extendendo extensões, aumentando os serviços, diminuindo os tempos, não? Mais velocidade, essas coisas assim, que fica sempre uma constante aqui na Inglaterra. Todo momento você vai ver aqui projetos de melhora, de upgrade, as coisas que eles já têm lá. Então, eu vou apresentar um pequeno vídeo. Esse vídeo é um modelo 3D, um modelo BIM, tá? Um modelo BIM 3D of the projeto. Porque aqui na UK, quando você trabalha com obras públicas, tá? A gente tem que cumprir a legislação que precisa um BIM nível 2, pelo menos. Em nível 2 significa fazer o modelo 3D e que tenha as propriedades, a informação etiquetada dentro de cada um dos objetos que tem ali. Então, esse aqui é o resultado final do BIM nível 2 para cumprir com digamos, o estándar de Network Rail. Network Rail é the sponsor, eles são da cadena ferroviária nacional, é o cliente de nós. E para se entender aqui, esse é o map do projeto, que ali, o projeto começa aqui, que é a cidade de Manchester, e para a gente, para a nossa organização, termina aqui, no projeto W5, que é a cidade da Leeds. Depois tem outra secção do projeto, que é outra empresa que está trabalhando, que é o Oeste de Leeds, mas nosso projeto termina aqui. E esse projeto é tão grande que a gente teve que dividir o projeto em 5. Então, por isso que a gente tem W1, W2, até o W5. Então, são 5 projetos nesse grande esquema da ferrovia, e cada um dos projetos tem suas próprias complicações, suas próprias dificuldades. Eu, como planejador, eu estou a cargo do projeto W3, que é um projeto já grande por si mesmo, é um projeto de 1 bilhão de libras esterlinas. Então, é muito grande, são como 1,5 bilhão de dólares americanos, mais ou menos. Então, o vídeo que eu vou passar é só dessa secção aqui, só do W3, ok? Não é do todo o projeto que a gente tem, é só do W3 que eu estou a cargo. Então, deixa que boto aí o vídeo. Então, esse aqui é uma animação final que põe em conjunto todos as estruturas que a gente modelou no BIM, começando pelas estações, as ferrovias e cada um dos elementos que a gente tem que construir. Essa é a Huddersfield Station, uma das primeiras estações do W3, e depois você vai encontrar, todos aqui são the arcos, não? The arcos da ponte, the bridge, e cada uma das ferrovias que você olha aqui em azul, de baixa velocidade, em vermelho, alta velocidade, e tem aqui cada um desses elementos, não só é um filme, mas é uma modelação, cada um desses mástiles, cada um desses da catenária para dar energia ao trem. Todos esses são modelados, todos esses têm propriedades e têm informação aderida no esse modelo BIM, tá? Então, aqui é que a gente começa a pensar quanta informação a gente já coletou para modelar, para incluir nesse modelo BIM nível 2, que a gente tem que cumprir com as especificações. O pontes, o bridges, tudo tem que estar modelado ali e, obviamente, depois, quando a gente começa a construção, tem que fazer o planejamento 4D também para fazer como a gente vai atacar, vai entrar a fazer a construção. E aqui que se torna muito complicado, por quê? Porque eu já trabalhei no Peru, na Lima, eu trabalhei com uma linha de metro, tá? Subterrânea. Então,
projeto grande, complicado também, mas uma vez que você tem seu poço, o shaft de ataque e o TVM já entra, depois se torna um pouquinho mais fácil, né? Porque não tem muita complicação lá embaixo. Mas aqui a dificuldade é que tudo isso aqui está funcionando agora, tá operativo. Então a gente tem que fazer mais linhas, mais estações em um ambiente onde tem passando os trens a todo momento todo. Então aqui é que a gente tem que planejar muito bem, porque aqui falam de bloqueios. Quer dizer que a gente tem que reservar com 1 ou 2 anos de antecipação os bloqueios que a gente vai ter para fazer entrar e construir um ponte, para fazer construir uma estrutura na estação. Então, tem um fim de semana, 48 horas para fazer todo um ponte completo. Então, fica mais difícil o planejamento dos acessos, porque durante 48 horas a gente vai ter todo o serviço parado só para completar novo parte da construção. Então, isso que vira este tipo de projeto um pouquinho mais difícil, porque está trabalhando com o serviço já em funcionamento, tá? Então, é um pouquinho para que vocês olhem o nível dos dados que a gente já entrou, já insertou no modelo, e que a gente pode tomar o maior benefício dos dados que já tem, seus modelos, seu planejamento e toda a informação de estimações, custos que estão aderidas a este plano aqui, tá? Então, esse é o modelo BIM nível 2. A gente já repassou Huddersfield Station, Deaton, Mirfield e Ravensthorpe. São as 5 estações que a gente tem nessa secção. Projeto grande, complicado, mas aqui que a gente decidiu, no momento dado, no momento certo, que, ok, a gente não pode continuar fazendo Excel, spreadsheet, porque a gente vai ficar maluco, tá? Vai ficar muito estressado com a quantidade da informação em diferentes formatos. E antes que eu chegara, o pessoal aqui estava gestionando tudo com seu software, mas o linguagem comum era Excel. Tudo se transformava, tudo virava em Excel. Tá? E isso ficava muito ruim, porque havia muito tempo perdido tratando de produzir Excel o momento todo. Tá? Então, como a gente decidiu trocar esta realidade, a gente foi... a primeira coisa que eu fiz, quando eles me pediram para mim, Giancarlo, a gente tem que trocar essa situação, temos que mudar para utilizar BI, Business Intelligence, e automatizar a reportabilidade que a gente faz. Então, a primeira coisa que a gente fez é a gente definiu os requerimentos, as expectativas do usuário final. E o usuário final, principalmente o time, principalmente a alta gerência, o management, que eles vão querer estudar, revisar os reportes e sacar conclusões, fazer toma de decisões dos resultados que a gente vê. Então, a gente conversou isso aqui e definiu um documento formal. Não tem que ser sempre formal, mas esse projeto era muito grande, então a gente decidiu fazer uma especificação formal dos requerimentos, e a gente construiu esse report specification, que a gente chamou Project on a Page, o projeto em uma só folha, tá? Com conteúdo, o que o pessoal quer ver de schedule, de risk, de cost, tudo está muito bem definido ali, com exemplos, bocetos do que a gente quer ver, os KPIs e todos os indicadores, tudo está muito bem definido, prévio a começar a fazer reportes em Power BI ou em qualquer outra ferramenta. Uma vez que isso estava feito, é que a gente procedeu a definir a estrutura da reportabilidade. E o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que analisar, mapear todas as fontes da informação, dos dados que vão se gerando no projeto. E a gente começou pela OBS, quais são dos times, os diferentes áreas do projeto. E aqui a gente começou a definir o que eles produzem no dia todo, qual a frequência, 1 week, cada 4 weeks, e começou a definir, mapear
identificar os tipos de informação que a gente estava já gerando como parte do dia a dia do projeto. E também tem que definir quais são as ferramentas que eles já estão usando. Eles estão informando só com Excel, eles estão, o equipo de planejamento está usando P6, ok. O equipo da almacenes está usando SAP, Oracle, ok. E eles compartem seu reporte em Excel, ok. Tudo isso tem que estar muito bem mapeado antes de começar a implementação de uma arquitetura em Business Intelligence. Então, uma vez que a gente fez isso e identificou a frequência de cada quanto tempo a gente vai produzir informação, a gente começou a fazer um mapping de todo como essa informação vai viajando até chegar ao Project on a Page, que é esse reporte que a gente definiu em base às expectativas do usuário final. Tudo isso aqui, toda essa estrutura era claramente definida para informar, para atualizar o Project on a Page que o pessoal definiu aqui. Okay? E essa é a estrutura somente do projeto W3, que era o projeto que eu estava desenvolvendo até então. Então, esse aqui é um pouquinho o processo que a gente seguiu. Como eu expliquei ao princípio, eu comecei nesse nível 5, mais baixo, tá? O Solo Journey. Porque era Giancarlo, trabalhando com seu Power BI em seu computador, usando arquivos de dados no meu laptop. Somente isso, tá? Esse foi o primeiro passo, tá? Mas é um avanço porque já Excel se convertiu em um reporte dinâmico de alto impacto, muito bom, mas o processo, na verdade, era quase o mesmo. No final, eu estava dependendo de terceiras pessoas que me enviem seus dados em Excel, no spreadsheet, pelo e-mail, e eu ficava recebendo um monte de e-mails com diferentes formatos, com diferentes Excels, para alimentar meu Power BI, meu reporte dinâmico. Né? Um avanço, mas ficava ainda chato fazer isso todos os meses. E a gente ficou, ok, não, a gente não quer depender de terceiros. Então, o que a gente decidiu fazer? Então, vamos a mudar, vamos a cambiar essa estrutura. E do nível 5, agora que já temos mais experiência, mais tempo usando Power BI, vamos a procurar ir ao nível 3. Vamos a tratar de conseguir os dados, as spreadsheets, todo, em uma serviço cloud. Usamos OneDrive, porque tínhamos uma licença Microsoft 365, então já a OneDrive estava ali. Então, começamos a usar o OneDrive, na maioria dos casos, quando usamos informações do spreadsheet de diferentes áreas. Mas a gente também pensou, mas se a gente já está informando esse reporte com dados do P6, do SAP, por que não nos conectamos também nível 5, nível 1, tá? Conexão direta ao SQL Database, quando a gente tem que coletar dados do base de dados SQL, tá? Então, uma combinação, porque pode combinar, não só tem que ser pode combinar serviço nuvem e serviço conexão direta a SQL Database. So, a gente começou a fazer essa conexão e a gente começou a já não depender de pessoal enviando e-mails, que o pessoal detestava isso aí, se llenava um monte de e-mails, deixamos o e-mail e todo estava uma conexão direta. O pessoal queria atualizar seus dados, iam no serviço nuvem, no OneDrive, fazia o câmbio, feito. E o reporte se atualizava de maneira direitinha. Tá? Finalmente, estamos em um bom momento do nossa estrutura de reportabilidade, até que ficou também difícil para o pessoal que não tinha acesso ao Power BI, por exemplo, alta gerência, que é pessoal maior, que não tem muita habilidade com software. Então, eles ficaram, ok, como posso ter acesso? Então, aí que a gente
decidiu fazer uma integração Office 365. O mesmo que eu comecei falando do SAP, fazendo integração Office 365, do mesmo jeito, a gente também descobriu que essa era a melhor oportunidade para o pessoal dar acesso 24/7, o tempo todo, o alta gerência é uma sua fonte de informação. Então, a gente decidiu integrar com Microsoft Teams, tá? E o resultado disso foi esse exemplo que eu tenho aqui. Esse aqui é o meu Microsoft Teams do trabalho, tá? A conta, eu posso fazer aqui a videoconferência, tudo que você faz com Microsoft Teams, se você já usou, mas também tem o reporte aderido, embebido, o reporte BI no Microsoft Teams. Então, qualquer pessoa do seu time que você dá acesso para este canal do Microsoft Teams, eles vão poder olhar uma só fonte da verdade, porque é o seu reporte, é isso que sempre está atualizado 24/7. E aqui tem todas as bondades do reporte BI, que é interativo. Aqui estou vendo os reportes dos 5 projetos, W1 to W5, que a gente já falou, tá? Eu posso ver também a ruta, aqui está a ruta dos projetos, onde estão localizados, os dados de custos, os dados do tempo, milestones. E depois, se eu quero adentrar num só projeto, eu só tenho que filtrar a informação. Eu escolho, por exemplo, W3, e todo o projeto todo vai se filtrar só para mostrar a informação do W3 que está constantemente em atualização. É o último estado de atualização da informação. Aqui tenho os dados do W3 e depois eu posso fazer, de repente você me diz, Giancarlo, muito legal, mas não chego a enxergar nada, tá? Eu posso fazer um focus mode aqui e posso olhar aqui, posso desplegar maior nível de dados, tá? Tá pensando ali? Aí está, posso ver as diferentes etapas, Group 3, Group 4, e posso ver os dados, e posso ver as variâncias, mas aqui tudo estava muito legal, a alta gerência estava muito feliz, mas depois falaram, como a gente insere, ingressa os dados que não são numéricos, eu quero a explicação, comentário de por que as desviações e tudo demais. E aí que a gente pensou, ok, então a gente vai embeber também uma spreadsheet conectada ao reporte, também inserido no Microsoft Teams, onde a gente pode ingressar as explicações, pode escrever o que você quiser das explicações, para que esse comentário viaje ao reporte que você está vendo na outra folha aqui. Tá? Então, esse é o sistema que a gente utilizou e que deu muito sucesso para manter uma só fonte da verdade no nosso projeto. Tá? Então, já para fechar, para nós, isso se ha convertido em um novo estándar de reportabilidade no Project Controls. E esses são os outputs que a gente pode embeber no SharePoint, pode embeber no Microsoft Teams, no móvel, no celular. E, finalmente, dizer que a gente pode se conectar com diferentes formatos de informação, e pode conectar modelos BIM, P6, OneDrive, SharePoint, SAP, Excel também Excel pode ser uma fonte de informação adicional, Project, tudo isso se automatiza behind the scenes, detrás de cenário, se automatiza em Power BI e depois publica isso aqui no serviço e pode embeber esse reporte em qualquer plataforma que vocês quiserem, seu website, seu Microsoft Teams, SharePoint, ou simplesmente um móvel que você tem. Então, esse é o objetivo que a gente tratou de procurar. E aqui é onde eu quero terminar a palestra falando de como isso ajudou no planejamento a fazer maior colaboração. Começou ajudando o projeto todo a obter dados automatizados de última atualização, com certeza que esses são os últimos dados que a gente tem, a gente pode tomar decisões desses dados. A alta gerência estava muito contente com isso, mas
isso era upstream, upstream dos projetos para alta gerência, mas também a gente precisava ter o mesmo nível de informação downstream, quer dizer, do equipe do planejamento, para o time que executa, que produz o desenho, a construção. E foram aparecendo múltiplos tipos de reportes, dashboard, onde em vez de comunicar com um PDF da P5, da Microsoft, para comunicar o look ahead, quais são as atividades que seguem para o equipo, o time muitas poucas vezes entendia bem que o Gantt, as ferramentas diziam. Então, o equipe de planejamento começou a produzir esse tipo de reportes, que era o look ahead de todo o projeto, mais dinâmico. Então, a gente tem aqui agrupado pelas diferentes disciplinas, pelas diferentes áreas de trabalho, área 1, 2, 3, até área 6, que a gente tive, e as diferentes disciplinas. E aqui o pessoal pode comparar os plan days da baseline, comparados com o forecast atual, o forecast do momento e as variações que você encontra aqui. Então, se eu quero ver o que a gente tem que produzir nas seguintes semanas, aqui tem o listado da disciplina OLI, que é de overhead, right? E aqui eu posso identificar, por exemplo, se eu quero saber o que a gente tem que produzir no mês de novembro, eu só clico aqui, novembro, e toda a tabela você vai filtrar para saber, ok, no seguinte mês a gente tem que produzir estes entregáveis de túneis, estes entregáveis de estruturas. Aqui não tem, esses são novos entregáveis, não tem linha base, mas também me pode adiantar e começar a investigar quais são os seguintes entregáveis para o mês de janeiro, e puedo ver disciplina pela disciplina quais são os entregáveis que a gente tem que enfocar no seguinte look ahead. E aqui posso inclusive adicionar qual é o processo neste caso era de engenharia, quais são submetidos, quais estão em revisão, quais são completados, e posso indicar o total do processo, como se vê aqui também, o porcentagem das entregáveis que ainda faltam para entregar. Então, este plano usar Business Intelligence, BI, e obter a riqueza dos dados ajudou muito o projeto para fazer maior colaboração, integração, e o pessoal começou a ajustar os entregáveis, porque, não, eu não vou entregar isso aqui em janeiro, isso vai para fevereiro, para março. Então, a gente começou a entender melhor os dados utilizando esta arquitetura BI que eu comentava. Então, isso era, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço muito a atenção e deixo aberto para alguma pergunta, se vier, tá? Beleza. Muito obrigado, Giancarlo. Obrigado mesmo. Como a gente passou um pouquinho do tempo, as perguntas eu te mando depois pelo e-mail das perguntas que nós temos aqui. Tá E bom. acho que foi muito esclarecedor. Primeiro, parabéns pelo português, foi perfeito. E segundo, foi muito esclarecedor. Acho que tudo vem conectando aí. É muito interessante que as nossas palestras elas acabam se conectando. A gente falou de BIM ontem, falamos de bando de dados, né? Falamos dessa quantidade massiva de dados que nós temos hoje e a forma hoje como você gerencia, como você controla o seu projeto cada vez mais organizado e isso evita desperdício de tempo, erros, enfim, é um processo muito interessante que a gente já vem falando há algum tempo e você é um mestre nessas ferramentas aí, nessa consolidação de dados que hoje não precisam mais de um processo manual no meio do caminho, assim como você mostrou para a gente. Então, agradeço e deixo, depois a gente, recebendo as perguntas aqui, a gente vai encaminhar para você por e-mail para a gente poder esclarecer eventualmente qualquer ponto que tenha ficado para trás. Muito obrigado, viu, Giancarlo? Excelente. Beleza, Luiz. Agradeço. Muito obrigado. Então, pessoal, agora a gente vai, antes da gente retomar nossas palestras aqui, eu quero de novo, né, agradecer aqui os nossos patrocinadores que estão fazendo isso acontecer, né? A ACE desenvolve esse evento, mas com o apoio dos nossos patrocinadores. Então, a Duff Phelps, Álvares e Marçal, Tarobá, Dimensional Engenharia, a ACT Consultoria e a Verum Partners. Eu quero agradecer mais uma vez todos vocês, para todas as empresas que estão inseridas nesse mercado, têm trabalhado, estão utilizando das ferramentas da ACE.
mas também estão aqui apoiando nesse evento, não só se mostrando nesse período difícil, mas apoiando a esse evento também.